Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de Full Stack Dart Flutter. Na aula de hoje, voltando aqui para o Trello, tá? A gente vai fazer a modelagem do nosso domínio de usuário e na sequência vai começar ali as APIs, os principais serviços do nosso usuário, tá? Os principais casos de uso para o nosso usuário. Então, no modelo aqui do usuário, tá? No modelo desse domínio usuário, o que a gente vai precisar fazer? Identificar quem é o nosso usuário, quais propriedades o nosso usuário vai ter, vai possuir, vai precisar, ok? Quais regras de negócio ele vai precisar, e a partir disso a gente sai com a nossa aplicação, tá? Normalmente tem muita gente que se baseia no back-end, na base de dados, para extrair os campos necessários para modelar o usuário. Embora essa prática seja muito utilizada, ela não é uma prática correta, ok? Porque a nossa aplicação tem que ser agnóstica à base de dados. É por isso, tá, que a gente monta toda a arquitetura hexagonal com base em portas e adaptadores. Então eu vou ter um adaptador em determinado momento que vai adaptar a nossa informação da base de dados para a nossa regra de negócio da nossa aplicação, ok? Então a gente vai mais ou menos nessa linha também, tá? Para conseguir atingir o nosso objetivo. Então, primeira coisa, nova pasta, dentro de Beam, vai ser as features da nossa aplicação. Na verdade, nem preciso de uma feature. Vamos criar aqui o nosso domain, ok? Dentro do nosso domain, os nossos models, tá? Vou já deixar criado aqui também as nossas services e as nossas ports, tá? Que vão ser as nossas portas. Dentro de ports, inputs e também outputs. Maravilha! Então, é assim que o nosso domain vai funcionar. Primeiro aqui dentro de models, nosso primeiro modelo, tá, vai ser o user model.dart. Então eu vou criar a classe user model. Nem preciso informar que é model, tá, gente? Somente quando a gente lê user, a gente já sabe que é o usuário, que é o modelo do nosso domínio. Então user, tá? Vou até remover o model aqui do nome, que puta, fica muito subentendido já. Ele é um modelo, é uma entidade, ok? Então, user. Quais propriedades o nosso usuário vai ter? Então, o nosso usuário, ele tem um ID, que é o identificador do nosso usuário, tá? Então, int ID, final. Nosso usuário também tem um nome, então final string nome. Eu não lembro se o nome já completa nome completo ou se ele tem sobrenome, tá? Mas vamos só de nome. Depois, se a gente vê que ele tem sobrenome apartado, duas uma. Ou a gente cria uma nova propriedade sobrenome, ou a gente concatena e adiciona dentro do nome, sendo o nome completo. Maravilha. O usuário também vai ter uma data de nascimento, tá? Então, datetime, dt nascimento. Final bool. O usuário vai ter um status, se ele está ativo ou não. Então, status. O que mais? Nosso usuário ele tem a senha, mas a senha. Tchururum. Será que faz sentido a gente mapear essa senha? Não nesse objeto. No futuro, a senha a gente vai trabalhar para fazer a validação e outras coisas, no login, por exemplo, e aí a gente monta um objeto específico para isso, tá? Esse usuário ele não vai conter informações de senha. Vou abrir aqui o MySQL, eu tenho ele aqui aberto, só para a gente dar uma olhada como que tá, como que foi pensado aqui o usuário, tá? Então select asterisco from tb usuários. Executei. Então, ID, nome, sobrenome, data de nascimento, documento, e-mail, senha, o device token, cidade, status, data de criação, blá blá blá. Então, ok, tá? Foi bom que a gente conseguiu aqui relembrar de alguns
de alguns campos importantes. Então, a gente já sabe que ele tem nome, a gente já sabe que a gente modelou com sobrenome. Final string, o documento do usuário, tá? Final string, o e-mail do usuário. Final string, a cidade do usuário. Beleza? Então, a priori, esses são os campos que a gente precisa. Vamos criar aqui o construtor. Maravilha. Criamos o construtor. Vou já deixar criado o toString desse objeto. Ok? Maravilha. Então, primeira coisa, a gente já criou o nosso modelo, o nosso usuário, ok? É ele que a gente vai utilizar em N lugares. Lá na telinha de login, vai ter o nome dele. Na telinha de perfil, vai ter o nome, data de nascimento e por aí vai. Fechado? Tarará, tarará. Maravilha. A gente vai ter duas portas, tá? Uma de input e uma de output. Então, a nossa porta de input, vamos criar ela aqui agora. Vai ser a nossa camada de serviço, ok? Então vai ser. Tô pensando. Agora a gente começa os nossos casos de uso. Vamos voltar aqui, a gente já modelou o nosso domínio do usuário, tá? A gente tem alguns casos de uso. Listar usuários, editar usuário, cadastro de usuários, tá? Então, indo nessa linha, eu tenho um get usuários, eu tenho um save usuário, eu tenho um... que mais? Já esqueci. Então, um save usuário e um get usuário. O cadastro de usuário e edição de usuário, entendo que compete ao mesmo caso de uso, tá? Pelo menos para mim, faz sentido. Vou criar aqui então um estabelecimento, um user service.dart, então nossa camada de entrada, abstract class user service, ok? Daqui a pouco a gente coloca os casos de uso dele. Nossa porta de saída, tá? Vai ser um user repository. Tô pensando, se a gente especifica a nível de cada consulta ter um arquivo diferente ou não. Acho que não, acho que um repository para cada modelagem de domínio faz mais sentido, tá? Então vamos nessa. User repository.dart. E aqui, gente, lembrando, tá? Isso não é Clean Architecture, isso é arquitetura hexagonal. É um pouquinho diferente. Aqui no canal teve nessa playlist, inclusive, acho que a quarta, quinta aula é explicando a arquitetura hexagonal, tá? Se vocês não se lembram, corre lá. Então, abstract class, user, abstract, faltou class, user repository. Maravilha? Vamos criar aqui alguns casos de uso, tá? Então, que a gente vai utilizar. Nosso primeiro caso de uso vai ser o get usuários. Então, get users. Nosso segundo caso de uso. Já já a gente termina, tá? Faz a tipagem. Então, calma aí. Save user. Get user by ID. Get user by email. Que mais? Então, cadastro, listagem, edição. Aqui eu preciso receber um usuário. User. O nosso get users devolve para a gente uma lista de usuários. Opa, com dois T's aqui. O nosso save, ele precisa devolver um booleano se salvou com sucesso ou não.
ok? O nosso getUserById devolve somente um usuário e o nosso getUserByEmail também. A priori, essas são as nossas 4 implementações de repository, ok? Vamos ver aqui da nossa classe de serviço. Não vamos começar com todos, tá? Vamos começar com o list também de user get all users. Deixa eu realizar o import. Maravilha. Deixa eu ver se aqui também a gente importou correto. Maravilha. Vamos já realizar a implementação da nossa camada aqui de serviço, tá? Então, user service imp.dart. Gente, essa aula eu acho que vai ficar grande, tá? Se eu ver que tá ficando muito grande, deixa eu ver aqui inclusive quanto tempo eu já tenho. Boa, 11 minutos. Daqui a pouco eu corto ela em 2, tá? Para ficar mais fácil e menos cansativo. Essa aula é muito importante, então, puta, a gente não pode perder detalhes, ok? Então, class user service imp implementa a nossa user service. Vou fazer a injeção aqui então, tá? Ó, peguei a nossa porta de entrada. Então, eu implemento a nossa porta de entrada e eu injeto a nossa porta de saída, tá? Então, private. Opa, que private? Private é no Java. Tô codando Java também e vira e mexe, essa confusão vem. Final user repository, nossa porta de saída. User repository. Vamos criar o construtor. Maravilha, criamos o construtor. Então, ó, a gente implementa a porta de entrada, a porta que está entrando no domínio da nossa modelagem, e a gente injeta a porta de saída, a porta que eu estou saindo do domínio, beleza? Então, o get all users, aqui a gente vai fazer depois algumas validações e tudo mais, mas a priori, o que ele vai fazer é basicamente isso aqui, ó. User repository, get users, tá? Pequeno ponto de atenção, depois a gente volta nele, não precisa se atentar agora, tá? Então, gente, eu acho que eu vou encerrar essa aula por aqui, tá? A gente já modelou, então, o nosso domínio, tá? Então, criamos o nosso usuário, criamos as portas de input e output, tá? E criamos a implementação da nossa classe de serviço. Implementando nossa classe de serviço, lembrando, ela é uma classe de input do domínio da nossa informação e a nossa classe de repository, ela é uma classe de output, que ela já está saindo da camada de domínio, beleza? Então, para essa aula era isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. É nóis.